Então, bom dia. Bom, eu estou aqui hoje com o enorme prazer de estar aqui com o professor Paulo Rolf, que não conseguiu estar com a gente fisicamente no fórum, né? Então, a gente está aqui hoje para fazer um vídeo de uma mesa, aqui no fórum do Guia. E a gente vai, então, bater um papo sobre qual era o tema da mesa, que a gente está dentro da mesa que chama Meu SUS Não É Igual ao Seu SUS. Então, Paulo, a gente já começou a conversar um pouquinho, e hoje, infelizmente, no Brasil, principalmente quando a gente fala de oncologia, a gente está vivendo, né, grandes disparidades no acesso ao tratamento, né? A gente conseguiu, o grande avanço dentro do cenário foi a conquista da Conitec. A Conitec chegou para incorporar novas drogas, né, para criar essa possibilidade do SUS ter acesso a novas drogas. E a gente vê que há muito tempo as drogas não são solicitadas e também poucas vezes são recomendadas. A gente sabe que além de recomendar, precisa acontecer ou uma compra centralizada ou a atualização do valor da PAC, o que também não tem acontecido. Queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Como é que você vê esse cenário, sendo que você atua hoje como diretor de um dos principais hospitais de câncer do Brasil? Bom, Luciana, queria primeiro agradecer a oportunidade, especialmente ao Oncoguia, na pessoa da Luciana, pela oportunidade, me desculpar de não poder estar presente no fórum. Desejo a todos um excelente fórum de muitas discussões. Essa sua pergunta, Luciana, seria o suficiente, eu acho que para nós tocarmos o fórum inteiro. Mas eu acho que nós temos que dividir em duas partes. Nós certamente temos no Brasil diferenças muito grandes, não só entre os pacientes que recebem a sua assistência pela saúde suplementar em relação ao SUS, mas mesmo dentro do próprio SUS. No SUS, nós devemos fazer uma separação entre as dificuldades que nós temos pela incorporação de novos produtos e pela diferença que nós temos entre o tratamento que é aplicado regionalmente dentro do Brasil ou às vezes até mesmo dentro do próprio estado. A verdade é que existem muitas razões para que os CACONs e o NACONs tenham condutas diferentes. Primeiramente, obviamente, nós temos que respeitar a individualidade dos pacientes. Nós sabemos que doenças e pacientes nem sempre se comportam da mesma maneira, nem sempre o tratamento pode ser o mesmo, mas também nós temos opiniões divergentes, e não há nenhum problema em relação a isso, entre os profissionais de saúde que tratam desses pacientes. Eu posso gostar mais do produto A versus do produto B, etc. Isso leva a algumas modificações, e infelizmente também há diferenças no nível de remuneração dos tratamentos, que levam a escolhas distintas no produto ou no esquema que será utilizado para cada paciente. Nós poderíamos gastar um tempo enorme discutindo cada um desses pontos, certamente não será uma discussão total, mas eu gostaria de discutir alguns poucos pontos. O primeiro deles, você mencionou que no Brasil nós temos uma APAC, que é um modelo de pagamento, de certa forma, bastante inteligente, no qual, em vez de valorizar o produto, você valoriza o tratamento do paciente. Quando isto foi implantado, a meu ver, foi um avanço, permite que o médico desvencilhe a sua preocupação comercial com o produto do tratamento com o paciente, já que o valor do tratamento é global, mas esse modelo acabou gerando alguns problemas ao longo dos anos. Primeiramente, as APACs não têm sido corrigidas como deveriam, não têm acompanhado o aumento do custo do tratamento dos pacientes. E aí nós não estamos falando simplesmente do preço do remédio, porque a APAC ela acaba sendo o que remunera os prestadores de serviço também por outros tipos de serviço, como nutricionista, psicólogo, etc. Você tem que tirar esses recursos da APAC. Então, hoje, claramente, em sua grande maioria, as APACs não conseguem mais fazer a remuneração adequada para todos os procedimentos, com honrosas exceções. O outro ponto é que nós começamos a ter variabilidade muito grande no tratamento das mesmas doenças com a incorporação dos produtos ditos moleculares ou alvo-dirigidos. Então, hoje, uma paciente com câncer de mama tratada com quimioterapia exclusivamente, terá um custo de tratamento muito menor do que uma paciente que tem incorporação de um produto mais sofisticado. E aí você começa a ter certas preocupações. Você aumenta a PAC para cobrir o custo mais alto, mas o que acontece então naquelas pacientes que estão tendo um tratamento mais simples? Você vai ter um desvio, você vai ter um desequilíbrio no pagamento aí, numa situação em que o orçamento
do governo é muito limitado. Deixa abaixo, bom, aí você não cobre o mais alto. Qual seria a solução deste problema? Eu acho que, infelizmente, nem todos gostamos disso, mas uma das soluções seria a compra centralizada pelo governo. Mas de uma maneira mais inteligente. Eu acho que o governo tem uma obrigação de discutir, conseguir o melhor preço, e nestes casos excepcionais fazer a compra centralizada e fazer a distribuição. Mas não precisa ser fisicamente, né, Luciana? A ideia de que o governo compre e tenha estoque, isso é uma coisa totalmente ultrapassada. Hoje, qualquer empresa procura ter o menor estoque possível, porque a gente sabe que isso leva a problemas de armazenamento, custos, etc. Acho que seria mais inteligente o governo trabalhar nestas situações com compra centralizada e fazer a distribuição virtual. Eu posso comprar créditos da empresa X que me possibilitam tratar N pacientes e distribuir estes tratamentos virtualmente por computador, etc., para os diversos centros ao redor do país que fazem o tratamento e a empresa farmacêutica entrega o produto diretamente na instituição. Isso não ocorre em grande parte das vezes, você acaba tendo grandes estoques em certas localidades que acabam sendo vítimas de furto, você tem perda por expiração do medicamento, etc. Então, nós podemos ser mais eficientes e, claro, se sobra dinheiro, você pode investir mais no que nós queremos, que é comprar mais remédios e ter mais acesso para os pacientes. Outro ponto importante, que seria, acho, fundamental, é que nós, médicos, aceitando todas as diferenças que nós temos entre pacientes, doenças e opiniões divergentes, temos que ter um núcleo, um core de tratamentos protocolados para o SUS. Porque isso levaria a uma, vamos dizer assim, uma criação de um piso, de uma qualidade mínima em todas as instituições e facilitaria não só a compra centralizada por parte do governo, mas facilitaria para que nós, prestadores, nos CACONs e NACONs, possamos nos unir e discutir melhor com o governo. Primeiro, mostrando que nós estamos conseguindo ter anuência no que seria o tratamento mínimo para uma determinada moléstia. Segundo, nós ganharíamos escala nessa discussão, porque se todos nós estamos fazendo o mesmo tratamento, seria mais fácil nós discutirmos com o governo reajuste na APAC em que coubesse aquele tratamento. E, finalmente, isso levaria, eu acho que uma uniformização da qualidade do atendimento, porque eu imagino que um paciente que é tratado num CACON ou NACON no estado de São Paulo tem que ter o mesmo tipo de tratamento do que é tratado em outra unidade da federação, seja no Rio Grande do Sul, seja no Piauí, seja no Amazonas. O paciente é brasileiro, é o mesmo paciente. Seria muito importante que houvesse uma confiança de que o tratamento em todas essas unidades federativas sigam pelo menos o mínimo de condições de qualidade e de eficácia do tratamento. Então, eu não sei, eu acho que eu não toquei em todos os assuntos, Luciana, você pode perguntar mais para a gente aprofundar um pouco a discussão, mas essa é uma discussão importantíssima. E são coisas que nós podemos fazer neste momento sem pedirmos mais recursos. Nós estamos numa fase de crise no país agora, crise econômica sem precedentes, mas grande parte do que eu discuti agora não precisa de recursos adicionais. Nós não precisamos de recursos adicionais para termos um protocolo padronizado, que, claro, respeitando excepcionalidades, seria usado na maior parte do país. Nós não precisamos de recurso adicional para transformarmos o nosso sistema de compra centralizado num sistema virtual que seja mais inteligente. Nós não precisamos de recurso para nos sentarmos, os diversos prestadores, e dialogarmos com o governo. Talvez isso leve até uma redução de custo, porque se o governo intervém, é um grande comprador, pode forçar o preço mais para baixo também. Então, tem oportunidades mesmo na crise. Então acho que assim, eu super entendendo que você é a favor, que você entende inclusive como viável a criação de um único cardápio, de um único protocolo que fosse aderido, que todos esses 284 diferentes CACONs aí ao redor do Brasil pudessem utilizar o mesmo, como se fosse um cardápio básico. Paulo, acho que você já falou um pouquinho disso, mas se isso fosse possível, qual seria o primeiro passo? Confirmando o que você falou, eu sou a favor. Eu, como médico, eu me sinto um pouco desconfortável de ter a minha independência de prescrever um determinado tratamento ser, de certa forma, limitada por um protocolo. Mas como gestor, eu começo a entender que isso é fundamental.
É interessante que o Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo, inclusive questionou ao CRM se nós exigirmos que os médicos seguissem protocolos institucionais, se isso seria aceitável ou não, e o CRM concorda que sim, porque a ideia é que você tem que fazer o máximo com os recursos escassos que você tem, então eu sou a favor. Qual seria o primeiro passo? Nós tentamos começar isso no estado de São Paulo, e acredito que outros grupos possam ter feito a mesma coisa em outras regiões, juntando os diversos prestadores e começando a discutir estes assuntos, porque, de novo, há individualidades, há certas características de cada região, de cada serviço que precisam ser respeitadas. Mas eu acho que talvez seria positivo se o governo, através das suas secretarias de saúde ou através do próprio ministério, ajudasse a moderar. O problema é que, muitas vezes, e até pelas características brasileiras nos quais nós damos grande poder à autoridade centralizadora, eu acho que seria importante que o representante do governo atuasse mais como moderador e não impusesse a vontade de cima para baixo do governo central. Eu fico pensando um pouco como é que... porque eles fazem os PCDTs, né? Existem os PCDTs, que mais uma vez, né, a gente participa, toda a sociedade faz todas as suas contribuições, e o que a gente vê na prática é um documento que não está sendo aplicado. Utilizado, né? Isso realmente mostra que, apesar das discussões atuais, esse documento não é incorporado como sendo algo de todos os prestadores, etc. Pode servir como uma base de discussão futura, né, Luciana? É uma documentação que foi extensamente pesquisada, e chama a atenção que em certas moléstias, os PCDTs até dão como opção de tratamento opções que não estão no SUS. Então, aí não faz sentido. Se o governo adota um PCDT, se o governo padroniza um tipo de tratamento, ele deve disponibilizá-lo, né? Acho que o desafio é que aí, quando a gente questiona, eles dizem que é só uma recomendação, né, que, de novo, ele põe na mão do gestor o poder de decisão, né, sobre o que é possível ou não na própria instituição dele, né? E aí é o que você acabou de falar, né? Existe toda uma restrição financeira que os gestores estão vivendo que não é atualizada há muito tempo, né? Eu acho que nós passamos no Brasil numa situação que para os prestadores é muito dramática. Claramente, o repasse SUS não é suficiente para pagar os custos do paciente. Aí o que acontece? Seja o governo municipal, estadual ou muitas vezes o federal, cria mecanismos de aumentar o repasse para os prestadores para compensar esse desequilíbrio financeiro que é gerado pelos repasses que neste momento estão inadequados. Mas isso, para mim, cria uma situação muito ruim, porque o prestador, ele fez o serviço, ele cumpriu a sua parte, e ele tem que quase que implorar para ter uma compensação financeira extra, porque o que é devido não chega na forma do repasse do SUS. Se cria uma situação em que os prestadores de serviço acabam sendo forçados a quase mendigar por complementação orçamentária. E isso realmente não é positivo. Atrapalha a moral, atrapalha o planejamento a longo prazo, faz com que você tenha menos liberdade de escolhas internas dentro das instituições. Então isso é algo que também poderia ser olhado e analisado com muito carinho, porque as diversas instituições governamentais estão pagando a mais. Então, quase nenhuma instituição que presta serviço ao SUS recebe exclusivamente a AIH ou a PAC, a complementação de outras formas. Então, talvez nós devêssemos olhar e tentar transformar essa complementação em parte do pagamento pelo serviço prestado, para que essas escolhas possam ser feitas. Agora, hoje em dia, você incorporar, como foi feito, por exemplo, com o anti-EGFR em pulmão, e dizer que, olha, o medicamento está aprovado, mas eu não vou fazer um repasse diferenciado para este produto, faz com que muitas instituições fiquem financeiramente em situação difícil e, infelizmente, o que vai acontecer é que muitos pacientes não vão receber o produto. Isso a gente sabe, inclusive, né, continua mantendo a judicialização. Né? A gente sabe que houve, né, a recomendação pelas drogas, né, para pulmão, glotinib e gefitinib, e isso não vira acesso. Sempre toda uma decisão importante da Conitec dizendo que a droga é boa, mas que infelizmente não vira acesso para o paciente. Exatamente. Quando nós tivemos uma discussão no Supremo anos atrás, o Gilmar Mendes era o presidente do Supremo Tribunal Federal do STF, a discussão foi justamente essa, se a judicialização era boa ou era ruim.
A judicialização é um direito do indivíduo, então não há como você evitá-la. O problema é que quando o governo fecha demais o acesso, ele justifica a judicialização. E quando a judicialização fica justificada, ela pode ser usada de forma exagerada em condutas que não têm suporte científico ou que não levam a benefício do paciente. Acaba tudo indo de roldão junto. Então, hoje a tendência dos magistrados ao redor do país é interpretar que como o governo não está cumprindo a sua parte da maneira que deveria, que tudo vai ser aprovado. E acaba se aprovando coisas que, a meu ver, talvez não precisassem ser aprovadas, junto com coisas que, obviamente, são necessárias. Então, realmente, como você diz, a judicialização acaba sendo estimulada por essa situação. E que vai piorar, porque não há dúvida de que houve um avanço muito grande no tratamento do câncer. E este avanço não está, neste momento, chegando na velocidade que a população deseja. Então, eu acredito que esse confronto da sociedade com o gestor de saúde vai continuar ou até piorar. Paulo, eu acho que a gente cobriu todas as nossas perguntas. Queria deixar suas últimas palavras, se você tem mais algum comentário, alguma reflexão, sabendo e considerando todo esse cenário complexo que a gente está inserindo. Tem tanta coisa para falar, né, Luciana? Eu acho que um fórum como que a Oncoguia está desenvolvendo é muito importante. Há assuntos importantíssimos que nós não tocamos nessa nossa conversa hoje, mas tenho certeza que serão debatidos. Um deles você mesmo citou. Nós tivemos um grande avanço no Brasil com a criação da Conitec, algo moderno, que os países mais desenvolvidos têm câmaras para se discutir incorporação ou não de medicamentos. O que nós temos sentido, infelizmente, é que a Conitec tem sido um pouco burocrática e talvez isso seja um reflexo da situação política e econômica do país na atualidade. Esperemos que isso melhore. Uma das situações é que o processo de aprovação tem sido direcionado principalmente pelas empresas farmacêuticas que têm um interesse financeiro no assunto, mas não necessariamente devam ser as únicas a terem voz no processo. E eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da SBOC, o Dr. Gustavo Fernandes. Ele me disse que a SBOC, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, pretende ter uma voz mais atuante na discussão de incorporação de produtos. Outro ponto que eu gostaria de enfatizar é que quando nós falamos de padronizar condutas, isso não é uma ideia de aumentar a venda de remédios. E nem essa deve ser não deve ser o nosso objetivo final, porque eu acho muito importante nós padronizarmos também algo que é, a meu ver, muito mais eficiente, muito mais importante, que é o diagnóstico precoce dos pacientes. No Brasil hoje nós temos um problema seríssimo do momento que a pessoa tem uma suspeita de câncer até que faça o diagnóstico e consiga o primeiro tratamento. Nós discutimos muito a lei dos 60 dias, Luciana, que infelizmente é uma lei bem intencionada, mas que veio um pouco falha, porque ela não alocou recursos adicionais para que você pudesse encurtar o tempo. Mas serve de parâmetro. Só que você tem o dia menos alguma coisa antes do diagnóstico e esse continua sendo um problema. A gente vê mulheres com câncer de mama crescendo, que não conseguem fazer biópsia. A gente vê pessoas que têm sangramento intestinal e têm dificuldade de acesso a uma colonoscopia. Eu acho que nós temos que ter uma grande discussão de como nós vamos fazer para que as pessoas possam ter o acesso. Talvez perder um pouco menos de tempo discutindo se o remédio A ou B vai aumentar 2 ou 3 meses de vida do paciente, mas como nós fazemos para que o indivíduo tenha uma biópsia que vai permitir a cura lá atrás. Então, não que o remédio não seja importante, é importantíssimo, né? Mas o diagnóstico é algo que o Brasil, como nação, tem que padronizar e tem que atuar mais. Nós temos que dar mais acesso a diagnóstico precoce para o câncer. Muito obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui com você. Prazer, Luciano.